Psil Jurídico, Segmento Legislação, Instituições e Ética, A0607, leitura de texto. Bem-vindos mais uma vez ao Psil Jurídico. Em continuidade às considerações gerais 0507, neste Psil tem-se algumas considerações sobre os órgãos que exercem o controle externo da administração pública. De pronto, é importante ser ressaltado que a administração pública é obrigada a rever seus próprios atos quando esses eivados, ou seja, maculados por alguma ilegalidade. A esse fato, revisão dos próprios atos eivados de ilegalidade denomina-se de controle interno da administração pública, autotutela. Todavia, e ainda que lamentável, de maneira geral, são raras as situações em que a própria administração pública revisa seus próprios atos. Assim, uma vez que nem sempre é exercido o controle interno da administração pública, entra em cena o importantíssimo instrumento denominado de controle externo da administração pública. Como será visto a seguir, esse controle é exercido por diferentes atores. O controle externo da administração pública é exercido pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Ministério Público, mas também pode e seja frisado, deveria ser exercido pelo próprio cidadão. O exercício do controle social, ou seja, pelo cidadão, traduz-se no efetivo exercício da cidadania. Para que o cidadão possa exercer tal controle, terá que ter conhecimento. Deverá conhecer minimamente tanto a situação quanto as ferramentas jurídicas que poderá utilizar. Uma das opções mais simples e rápidas para o cidadão é de oferecer representação ao Ministério Público. Oferecer uma representação significa relatar oralmente ou por escrito ilegalidades que possam estar dentro da competência funcional do Ministério Público, preferencialmente que seja feito com provas. O controle externo exercido pelo Poder Judiciário ocorre através do ajuizamento de uma ação. Apenas como exemplo, tem-se as ações civis públicas ajuizada contra determinado agente público para que este indenize em dinheiro, faça ou deixe de fazer alguma coisa. No que se refere ao controle exercido pelo Poder Legislativo, conforme já colocado em psil anterior, este poder também tem a função, que é um dever-poder, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, exercendo, portanto, o controle externo. Para que o Poder Legislativo possa melhor realizar referido controle, terá à sua disposição o denominado Tribunal de Contas. Vale dizer, os profissionais que integram o respectivo Tribunal de Contas possuem capacidade técnica para analisar as atividades da administração pública. Assim, as câmaras municipais e assembleias legislativas serão auxiliadas pelos tribunais de conta do respectivo Estado Federado e o Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Seu corpo técnico é formado por profissionais concursados com a competência funcional de analisar contas e contratos das diferentes entidades da administração pública. Encontrando alguma inconsistência nas contas e ou nos contratos, expedem ofícios de alerta para que a respectiva entidade tome as providências cabíveis. Caso não resolva o problema noticiado, os responsáveis poderão até mesmo ser multados e ou sofrerem outras sanções. Em regra, ao ser identificada alguma inconsistência, deverão ainda encaminhar ofício ao Ministério Público para que esse órgão essencial à justiça tome as devidas providências legais. Hoje, no Brasil, tem-se apenas o Tribunal de Contas da União e dos Estados. Todavia, há que ser lembrado que existem apenas 2 Tribunais de Contas dos municípios. Dessa forma, tem-se o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Em regra, para os demais 5.568 municípios do Brasil, tem-se ação dos tribunais de contas dos respectivos estados em que o município esteja localizado, mas, quando se encontra envolvido algum recurso, verba federal, também estará presente o Tribunal de Contas da União. O importantíssimo órgão de controle externo da administração pública é o
Ministério Público, como já foi colocado. Dentre as várias obrigações constitucionais do Ministério Público, tem-se a função de fiscal da lei. Registre-se que o Ministério Público vem atuando com muita competência no controle externo da administração pública existente em todos os poderes. O Ministério Público é subdividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Os membros do Ministério Público da União são denominados de procuradores. Os membros do Ministério Público dos Estados são denominados mais acertadamente de promotores de justiça. O Ministério Público da União subdivide-se em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Qualquer que seja o enquadramento, conforme que já colocado, uma das importantes funções dos membros do Ministério Público é a de ser fiscal do cumprimento da lei. De maneira geral, o cidadão tem maior contato com os membros do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e com o Ministério Público dos Estados. Ao saber de algum fato que sugira significativo descumprimento da lei, inclusive das leis trabalhistas, referidos membros do Ministério Público Federal e Estadual e do Trabalho, respectivamente, poderão instaurar o que se denomina de inquérito civil público. O inquérito civil público constitui-se em um procedimento administrativo em que o procurador da República, o procurador do Trabalho ou o promotor de justiça chamam para conversar aqueles que descumprem a lei. Nessa oportunidade, o Ministério Público procurará melhor conhecer o que ocorreu e, caso necessário, celebrará com o infrator um termo de ajustamento de conduta, conhecido por TAC. Caso nada encontra, arquivará esse procedimento. Caso o infrator não cumpra o TAC, o termo de ajustamento de conduta, em regra, haverá uma obrigação de que pague a multa que lá foi firmada. Uma multa chamada de multa cominada. Ou seja, não cumpriu, vai ter que pagar essa multa. Uma vez que essa se constitui em um chamado título executivo extrajudicial. Em ato subsequente, o membro do Ministério Público poderá ajuizar a respectiva ação civil pública. E, havendo a aceitação dessa ação civil pública, a partir de então, a pessoa física ou jurídica que era infratora passará a ser ré em uma ação civil pública. Obrigado.